Olá, graça e paz, bendito seja Deus, por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nos acompanha agora no estudo da tua palavra e que o teu santo e bom Espírito seja o nosso instrutor, em nome de Jesus. Queridos, estamos chegando ao fim do nosso tema, o divórcio, né? Do livro O Lar Adventista, nós queremos pedir a Deus que nos ajude a compreender o seu plano para a nossa vida. O nosso verso de hoje está em Gênesis 2:24, que diz: Um homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse deixar significa deixar financeiramente, de todas as formas, e agora assumir o compromisso de uma família, não é? E muitas vezes isso não tem sido o caso, isso também gera, né, divórcio. Mas aqui, ó, adultério, divórcio e os membros da igreja. Com respeito ao caso da ofendida irmã AG, dirigimos em resposta à pergunta de que uma característica comum nos casos da maioria dos que têm apanhados em pecado, como foi o seu marido, não tem eles real senso de sua crueldade. Alguns, entretanto, o sentem e têm sido restaurados à comunhão da igreja, mas não antes que tenha merecido a confiança do povo de Deus. Em virtude da confissão incondicional, um período de sincero arrependimento. Este caso apresenta dificuldades não encontradas em alguns, e poderíamos acrescentar apenas o seguinte: no caso de violação do sétimo mandamento, onde a parte culpada não manifesta verdadeiro arrependimento, e se a parte ofendida pode obter o divórcio sem tornar pior a situação de ambos e dos filhos, e dos que, se os têm, devem separar-se. Então, aqui a serva do Senhor diz que esse não é o plano de Deus. Nós também não devemos lançar sobre os filhos, porque nem todos têm aquela capacidade de perdoar, né? E não lançar em rosto e tornar a vida de um e de outro pior do que já é, não é? Se há possibilidade de ficar eles próprios e os filhos em situação pior pelo divórcio, não conhecemos nenhum texto bíblico que declare culpada a parte inocente por não se separarem, né? Templo, trabalho, oração, paciência, fé, uma vida piedosa pode realizar uma reforma. Viver com alguém que tenha quebrado o voto matrimonial e é coberto por toda parte com desgraça e a vergonha do amor culpado, não o sente, é um cancro devorador para a alma. E contudo o divórcio é uma eterna e profunda mágoa. Que Deus tenha piedade da parte inocente. O casamento deve ser considerado muito antes de ser contraído. Certa vez eu vi a Sr. White dizer que é melhor um noivado terminado do que um casamento desgraçado, né, ou arruinado. Olha bem, ora, homens e mulheres que podiam ser respeitáveis e bons e alcançar o céu, vende-se afinal ao diabo por baixo preço, ferindo o coração de seus amigos, desgraçando suas famílias, acarretando descrédito sobre a causa e indo afinal para o inferno. Deus tenha misericórdia, porque os que são apanhados no crime não manifestam arrependimento proporcional à enormidade do crime e não escapam para Cristo em busca de misericórdia, a fim de curar tanto quanto possível as feridas que fizeram. Mas se eles não fizerem o que devem e o inocente tiver perdido o direito legal ao divórcio por viver com o culpado, após sua culpa ser reconhecida, não julgamos que o inocente esteja em pecado por não se separar, e de seu direito moral de ir embora parece questionável, se sua saúde e vida não correm grande risco com a permanência. Então aqui Deus, ele procura aconselhar para que seja feito o melhor para ambos a parte. Mas há um convite também para o arrependimento. Nós sabemos que não há tamanho de pecado que Deus não perdoe, mas nós precisamos pedir a Ele verdadeiro e genuíno arrependimento, porque isso também é Ele que gera em nós. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado pelas instruções de Tua palavra. Nos perdoe de falhamos, perdoe a dureza do nosso coração, a nossa ignorância e nos prepara, Senhor, para o Teu reino em nome de Jesus. Amém.